Então eu joguei na IA essa frase. IA é terapêutico, mas não é terapia. Disserte. E a resposta dela foi muito interessante. Ela diz assim: o que significa ser terapêutico? A interação com uma inteligência artificial pode ser terapêutica na medida em que promove acolhimento e escuta sem julgamentos, estimula a reflexão pessoal, fornece informações psicoeducativas que favorecem a compreensão de si, oferece exercícios práticos de autorregulação, organização e enfrentamento de dificuldades. No entanto, o que caracteriza a terapia, conforme a IA? Não se esqueça que foi ela que trouxe essas informações. A terapia, por outro lado, é um processo clínico estruturado, conduzido por um profissional qualificado, amparado por ética, formação e responsabilidade técnica. Ela envolve diagnóstico ou avaliação especializada, planejamento de intervenções com base em evidências científicas, acompanhamento contínuo da evolução do paciente, capacidade de lidar com crises e oferecer suporte em situações de risco, uma relação terapêutica com contrato, sigilo e limites claros. E aí a gente entende o porquê que é tão atraente algumas pessoas afirmarem que fazem terapia com a inteligência artificial, porque existe uma distorção do que é terapia e do que é terapêutico. A terapia vista por pessoas comuns, inclusive em sofrimento, é tido como um lugar de acolhimento quase que materno, um colo, um alívio. A terapia seria o lugar onde as pessoas são entendidas, onde são reforçadas, porque recebem atenção, mas também o entendimento das suas dores. E sem julgamentos. Então, uma máquina poderia fazer isso de uma forma bem simples, inclusive gratuitamente, disponível a qualquer hora do dia, com uma biblioteca gigantesca sobre quaisquer linhas já estudadas sobre a saúde mental. Realmente parece muito atrativo. No entanto, terapia não é isso. Terapia é algo muito mais complexo. E é justamente porque profissionais que disponibilizam os seus conhecimentos, a sua formação, com o nome de terapia, acabam reforçando a ideia de que a IA é mais acolhedora do que eles mesmos. O profissional, em um mercado muito competitivo, estuda cada vez mais, enche de informações para poder ser mais apresentável e competitivo, obviamente, mas também está o tempo inteiro na corda bamba da ética, da moral, da civilidade, daquilo que é exigido por uma sociedade que muda os moldes, os padrões do que é certo e errado de tempos em tempos, e informa a este profissional que ele nunca está completo o suficiente para fornecer o que é chamado de terapia para o seu cliente, paciente, assistido. O profissional acaba se tornando alguém que estará sempre em formação, nunca pronto o suficiente, nunca seguro o suficiente
mas pautado por referências que são rígidas, por referências que são mecânicas, quase que automáticas. E aí nós temos uma inversão de papéis. Enquanto a inteligência artificial se torna acolhedora, quase que humanizada, o profissional se torna cada vez mais robotizado. E é óbvio que a pessoa em sofrimento faz uma distorção do que seria terapia, justamente pela ignorância de saber o que significa terapia, e busca pelo alívio, ao invés da consciência do processo que a levou até o ponto onde ela está. Isso é uma análise importante que só pode ser feita por uma pessoa humana, por uma pessoa que tem experiências humanas. Porque o processo de humanização, ele não é retilíneo, ele não é linear. Ele tem nuances. E é justamente na nuance do profissional que todos os entendimentos técnicos, né, de concepções psicológicas são aplicados à pessoa que está sendo atendida. É necessário que o profissional ele tenha experiências humanas, que ele seja imperfeito, que ele seja inconstante, que ele seja alguém que consiga ter uma conexão com a imperfeição, com o sofrimento do outro. Para isso, inclusive, o profissional ele não pode ter a sua vida pautada em perfeições e soluções. Essa é a máquina. A máquina tem respostas e soluções para tudo, inclusive em um tempo que não se aplica ao tempo real, humano. A máquina sempre vai fornecer soluções, porque ela faz um processo muito parecido com o GPS. No GPS, você vai informar em que local você está e aonde você quer chegar. A máquina consegue traçar uma rota e será sempre a rota melhor em questão de tempo, em questão de conforto. Ela avisa também no meio do caminho se existem alguns obstáculos, desafios, né, como o trânsito, como alguns GPS dão inclusive radar, né, se tem algum acidente. Só que ela não prevê, né, os humores que são sentidos conforme a experiência vai se desenrolando. Então é possível que você, mesmo com a rota traçada pelo GPS, sabendo que vai chegar ao seu destino, porque aquela máquina, aquele GPS vai te indicar o caminho, como você faz este trajeto é algo que só outro humano pode entender. Porque é possível que você fique parado no trânsito e ao olhar para o lado, você veja um ipê florido. E aquilo talvez te dê paz, te dê um pouco mais de paciência. É possível que você se conecte com o motorista do lado e ali comece a rolar um papo que pode vir a ser um bom contato. Pode ser que você sinta raiva mesmo que o trânsito esteja liberado. Que a sua pressa, a sua ansiedade para um compromisso que está marcado te traga inclusive sudorese, tremedeira e faça com que aquele trajeto que seria muito rápido se torne eterno. E essas nuances, essas experiências, elas podem ser contextualizadas pela inteligência artificial.
mas nunca sentidas. É também importante saber que o profissional, ele julga e mesmo assim, mesmo julgando as situações que ele escuta, que ele presencia, ele escolhe entre as alternativas que ele tem, de técnicas, de linhas de raciocínio, ele escolhe qual abordagem fazer com esse cliente. É preciso saber, é preciso que o humano que oferece o acolhimento, inclusive dito sem julgamento, ele saiba que a gente tem essa escolha. Porque a pessoa que está na frente de um terapeuta, ela também tem todos os lados. Ela tem o lado vivencial e ela tem o lado subjetivo, aquele que se forma na sua cabeça e que dá várias alternativas de comportamento, de sensações, de pensamentos. A pessoa assistida, ela precisa saber que, indiferente de como está a sua rota, ela tem opções. Ela pode se sentir de uma forma ou de outra. Dependendo da forma como ela se sente, como ela observa, como ela vivencia aquele momento, ela pode escolher como se sentir. Em alguns momentos, ela vai perceber também que a liberdade é justamente escolher vivenciar o sofrimento e não mudar o sofrimento para algo positivo. E que é justamente isso que vai trazer para ela uma sensação de que ela aguenta determinadas frustrações, determinadas dores. E ela cresce com isso, ela expande com isso. A inteligência artificial sempre vai levar a uma solução. E em muitas vezes não é a solução que trará um bom resultado para a pessoa assistida. É ela ter consciência de onde ela está, o que ela está sentindo e que ela pode fazer escolhas, inclusive ficar onde ela está, sem uma cobrança de que ela deva mudar. Ela precisa saber que escolha é justamente o que ela deve buscar em uma terapia. É ela ter possibilidades e ser informada de que ela tem potencial para exercer algumas escolhas e que em alguns momentos ela terá também limites para exercer algumas escolhas. E isso só pode ser feito quando ela se olhar no espelho. Quando ela tiver um espelho real, um outro humano. Então essa conexão humana que tanto se fala, mas a IA não substitui a conexão humana. Então, aquele humano que se diz terapeuta naquele momento, naquela 1 hora, né, de acolhimento, de atendimento, ele precisa ter nuances, ele precisa de expressões, porque é justamente quando o paciente, o assistido, o cliente, ele externaliza aquilo que ele está sentindo com todas as nuances e complexidades que o caso dele apresenta, por mais simples que seja, ele vai refletir no olhar do terapeuta e o terapeuta vai refletir de volta. A forma como esta pessoa, o paciente, o cliente, o assistido, recebe esse reflexo de volta é justamente o que faz ele pensar sobre si mesmo. Então, o terapeuta, ele não pode ser completamente liso
branco, branco de azulejo. Eu gosto muito dessa analogia, né? Porque não tem nada mais sem expressão do que um azulejo branco, né? Chega a ser deprimente, porque uma das nossas necessidades básicas, né, na existência é causar, é afetar o outro de alguma forma. Quando nós afetamos o outro de alguma forma, esse afeto gerado lá, sem julgar ser negativo ou positivo, a gente pode afetar de ambas as formas, mas algo nosso consegue movimentar o outro. O movimento do outro vai voltar para a gente e a gente também é afetado. Nessas afetações, né, que são geradas no atrito das relações, é justamente o que movimenta dentro da gente. Nós precisamos afetar e ser afetados. No relacionamento com a inteligência artificial, não existe afetação, porque ela não tem emoções, ela simula emoções. Mas o nosso próprio direcionamento interno sabe que se eu disser para uma inteligência artificial, eu quero que você seja mais carinhosa comigo, ela vai simular este carinho, esse acolhimento. Eu quero que você seja mais dura e mais firme comigo, ela vai também simular esse tipo de postura. E ainda assim, algo dentro de mim vai dizer: ela só fez isso porque eu direcionei. Se eu direcionei e ela fez, é confiável? Não é confiável. Afetar o outro tem o risco de não trazer o resultado que nós desejamos. E é isso que expande as nossas possibilidades. É aí que nós tentamos de formas diferentes. E aqui eu não estou dizendo que o paciente, o cliente, o assistido, ele vai tentar chocar ou afetar o terapeuta de uma forma manipulativa. Mas ele vai tentar. E é necessário que ele tente. Porque é aí que ele recebe uma resposta que ele vai interpretar, aquele reflexo, né? As expressões que o terapeuta faz, a postura do terapeuta, precisa afetar o assistido. Para que aí sim ele entenda que ele tem escolhas. Como ele vai responder, como ele vai receber essa informação, como ele vai elaborar essa informação. Então, nessa relação, né, de atritos, entre atritos e acolhimentos, entre reflexos e projeções, é que a gente se expande. Dentro de um contexto de terapia, o profissional que não aprende com o seu assistido, ele não se expande. E aí ele reforça essa ideia de que o terapeuta é mecanizado, que ele trabalha através de fórmulas prontas, rígidas, de limites que a ciência dá. Se o próprio terapeuta não se deixar afetar, ele não faz um bom trabalho. O problema é a distorção do que é ser afetado. Então, um terapeuta chorar com uma história triste, muito triste, que ele está ouvindo do seu paciente, não é a única forma de demonstrar afeto, de demonstrar que ele foi afetado. Pode ser também uma das. Mas se tiver alguma regra que diga que um terapeuta não deve demonstrar emoções para não perder a autoridade, por exemplo, pode ser que ali, naquele momento, devido ao cumprimento de uma regra, ele deixe de fazer conexão. E esta conexão é justamente o que faria total diferença nessa relação terapêutica.
Todas as regras fazem com que o terapeuta seja rígido? Não, todas as regras, todo o conhecimento científico, técnico, é uma baliza, né? Para que o terapeuta utilize através do seu contato humano. É uma referência. Ela não é tudo. É uma referência. Porque ao tratar de outro humano, é necessário que essas referências, as técnicas, as bordas, né, sejam aplicadas à vivência. Um terapeuta que faz conexão porque sabe que é humano e não transborda a borda, olha que interessante, da sua própria humanidade, né? Ele sabe os seus limites, ele aplica em si mesmo as concepções que ele aprendeu para poder ensinar, talvez através do olhar, através de um tom de voz, para aquele paciente, para aquele assistido, que ele também tem escolha. Ele tem escolha de ter limites, de colocar limites nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. O paciente, ele pode gerenciar a própria existência até um certo ponto. Então, saber que ele pode escolher, né, como se sentir, como se portar, como experienciar a própria vida, é o maior efeito da terapia. É a consciência da escolha, inclusive escolher ficar no mesmo lugar. Inclusive escolher não ter soluções. Inclusive escolher ter soluções e não aplicá-las. A liberdade está em saber que existem escolhas. O terapeuta que força o seu assistido a escolher, porque existe um parâmetro do que é saudável e do que não é saudável, ele não está fazendo terapia. Ele está aplicando ao outro aquilo que ele julga ser o melhor. Quando o terapeuta julga que determinado comportamento, determinada ação é o melhor, mas mesmo assim ele entende que o seu assistido não tem que ter a escolha, ele entende qual é o papel dele. Ele entende qual é o papel dele. E ele se sente tranquilo, ele se sente seguro. Porque se ele, munido de todas as técnicas, conceitos, estudos, ele sabe que ele consegue escolher julgar ou não julgar, como ele vai passar essa informação, como não. Ele deixa o seu assistido ser livre para escolher. E o único papel dele é dar consciência de escolha. Você tem escolha. Toda pessoa em sofrimento acredita que não tem escolha. Que aquilo que ela está vivendo é algo imposto por outras pessoas, pelo contexto, pela vida, pela fé. Ela acredita que aquilo não tem saída. E ela não precisa ser sugestionada a pegar uma saída ou outra. Ela só precisa saber que existe alternativa. Se existe alternativa, é possível que, ao escolher, ela não saiba como fazer, como agir. Aí entra a técnica, a concepção, a ciência, para que
o terapeuta diga o como. Ele pode explicar como. Como sair de um relacionamento tóxico, como vivenciar o bem-estar de uma forma mais agradável, como fazer mudanças, o como. Existem técnicas para isso, mas essa é a parte mínima de uma terapia. O maior resultado de uma terapia é a consciência de que existem escolhas. Se a pessoa sabe que ela tem escolha, o desenvolver habilidades para fazer essa escolha é uma parte mínima. Porque pode ser, inclusive, que essa habilidade ela não venha pela socioeducação feita pelo terapeuta, venha pela vida, pelo vivenciar no seu tempo, no seu ritmo, do seu jeito. Mas ela precisa que alguém que experiencia na própria pele ter escolha e fazer a escolha porque prevê o resultado, porque se apodera de poder escolher, é justamente o que liberta alguém. É o cliente, o paciente, o assistido saber que ele tem escolha. E a inteligência artificial, ela só vai dar as escolhas plausíveis. Ela vai dizer, é isso, é aquilo, quer que eu faça um roteiro, quer que eu te acompanhe. Ela faz a parte menor da terapia. Ela faz o processo mais rápido. Ela traça a rota, mas ela não vivencia, ela não experiencia do seu lado. Ela não diz que você tem escolha. Ela pode até te dar opções. Ela lista opções. Mas como ela nunca experienciou, ela nunca vivenciou, é possível que você, enquanto usuário da inteligência artificial, vá se robotizando também. Porque se cobra de não conseguir fazer de uma forma tão simples quanto a inteligência artificial apresentou. Pode se cobrar também por não sentir da forma que a inteligência artificial sugeriu que você sentiria. Pode se frustrar por tentar e não conseguir, mas principalmente pode se frustrar por entender que a inteligência artificial só disse aquilo que você queria saber, não o que você precisava saber. E aí você se torna dependente da próxima resposta positiva, ao invés de entender que nem todas as respostas positivas são saudáveis. Mas que você, se estivesse diante de um profissional humano, de uma pessoa, saberia que nem sempre você vai precisar solucionar tudo. Às vezes você só precisa saber que você tem escolha de como você vai vivenciar. E isso é o suficiente para você sentir que você está vivendo a sua vida do jeito que você gostaria de viver. E não do jeito que uma máquina te indicou para viver. Poético, né? Filosófico. Mas observe, essa é a diferença. Se dê essa chance. Até a próxima.